as mulheres ganham em média 2 a 3 quilos por ano durante o período de transição da menopausa e que isso está associado diretamente a uma mudança na composição corporal? Eu sou Daniela Seabra, sou médica pós-graduada em nutrologia e atuando na área de medicina do estilo de vida. E estou aqui para falar com você sobre esse assunto e outros assuntos relacionados à saúde feminina. Então, se você se interessa por esse tema, se inscreve aqui no canal Consciência Feminina e segue a gente nas redes sociais, que tem muito conteúdo interessante para você. A menopausa natural ocorre a partir ali em volta dos 45 anos, com a média de idade aí por volta de 52 anos, e é caracterizada pela ausência da menstruação, pela amenorreia por um período de 12 meses. Mas nós sabemos que essa transição para a menopausa, ela começa antes, né? Inclusive a iniciativa Strahl coloca esse ponto de menopausa, né? E divide o período de vida feminino reprodutivo a partir dele, né? Negativamente nos anos que antecedem a menopausa e positivamente nos anos que vão suceder a menopausa. Então a transição para a menopausa começa ali mais ou menos numa média de 3 anos antes da data dessa última menstruação, tá? Mas em algumas mulheres isso pode variar de 2 até 8 anos antes. E vários sintomas vão começando a partir do declínio hormonal feminino, a partir da queda dos estrógenos femininos, né? Muitos desses sintomas vão fazer com que haja uma alteração na composição corporal da mulher no período menopausal. Isso mesmo, é esperado que nesse período de transição da perimenopausa a mulher ganhe em torno de 2 a 3 quilos por ano. E isso acontece especialmente porque vai ocorrer um acúmulo de adiposidade, uma obesidade mais visceral, mais central. A gente sabe que o padrão da obesidade feminina, quando ela acontece no período pré-menopausa, é um padrão que a gente considera chamado de ginecoide, que é um padrão de gordura depositada no subcutâneo, ali na região das nádegas, na região da raiz da coxa, né? E quando acontece a menopausa, né? Quando está nesse período de transição da menopausa, o período que a gente chama de perimenopausa, vai acontecer uma mudança nesse padrão de deposição corporal. Isso porque vão ocorrer alteração nos receptores estrogênicos, né, da gordura subcutânea, que vão ser mais inativados, vão diminuir a sua ação, e receptores androgênicos do tecido adiposo visceral vão estar mais ativados. E aí a mulher começa a depositar gordura num padrão mais masculino, a obesidade visceral. O grande problema, né, gente, é que nós sabemos que a obesidade visceral, ela está no centro da síndrome metabólica. Ela está no centro de alterações do metabolismo que vão impactar diretamente o risco cardiovascular dessa mulher. E é por isso que nós vemos que no período pós-menopausa, o risco cardiovascular feminino aumenta. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, justamente por conta, né, diretamente de um aumento da síndrome metabólica. Então, essa adiposidade central que ocorre na mulher por alteração dos seus receptores estrogênicos também ocorre porque diminui o nível de atividade física, em geral é um período em que a mulher diminui a intensidade da atividade física. Ocorre porque estão acontecendo modificações dentro da fibra muscular, redução da síntese proteica, depósito de gordura dentro do músculo, redução de fibras musculares tipo 2. Então, essa mulher, na menopausa, além dela ter um depósito de gordura mais visceral, dela ter uma tendência à obesidade central, ela também vai ter um risco aumentado de sarcopenia, né, de diminuição da massa muscular, diminuição da força. Associado a isso, nós também sabemos que há aí um declínio da massa óssea. Os estrógenos, eles também têm um impacto direto na regulação do metabolismo ósseo e com o período menopausal as mulheres começam a perder massa óssea. Então veja a quantidade de risco que vai se somando para essa mulher com obesidade central, com a massa muscular reduzida, com a massa óssea reduzida. Então isso vai ter um impacto direto aí em todo o metabolismo feminino e principalmente no metabolismo da glicose, no metabolismo glicêmico. Essa obesidade central a gente sabe que está ali como parte da síndrome metabólica relacionada a uma resistência à insulina. Então fica um mecanismo, né, de ciclo vicioso em que quanto mais obesidade visceral, mais resistência à insulina. Quanto mais resistência à insulina, mais obesidade visceral. E com isso, essa mulher vai tendo um risco cardiovascular cada vez mais alto. Então, é importante que a gente esteja atento que na perimenopausa e na menopausa a mulher tem um risco cardiovascular aumentado, porque em geral ela tem um aumento de síndrome metabólica, de adiposidade central,
para poder a gente fazer a intervenção correta nessa fase. Então, o período da menopausa vai ser caracterizado por um conjunto aí de fatores, de sintomas e alterações que vão aumentar o risco cardiovascular feminino. A gente vai ver a alteração no sono, já tem vídeo aqui no Consciência Feminina falando sobre sono no climatério. Se você ainda não viu, volta lá e assista esse vídeo que está muito interessante. A gente vai ter alterações no humor, né, favorecendo aí que essa mulher esteja mais suscetível a um quadro de depressão. A gente vai ter alterações metabólicas, como aumento da resistência à insulina e alteração no perfil lipídico dessa mulher. Então, quando eu falei que a síndrome metabólica está ali muito associada a esse período menopausal, é importante lembrar que faz parte da síndrome metabólica, né, a obesidade visceral, o aumento da resistência à insulina com níveis de glicemia acima de 100, também uma alteração no perfil lipídico, com aumento de triglicerídeos e redução do HDL colesterol, além de uma elevação no nível da pressão arterial. Então, tudo isso vai estar ali compondo o risco cardiovascular da mulher na perimenopausa. Associado a isso, a gente vai ter sintomas vasomotores, aqueles suores, aqueles calorões, que levam também à disfunção endotelial, né? A gente sabe que a queda dos hormônios femininos também vai favorecer a disfunção endotelial. Então, vejam que é um ciclo de alterações, tá? Que vai promover aí um maior risco cardiovascular para essa mulher. Então, na hora da abordagem a essa paciente, como é que a gente deve proceder? Primeiramente, gente, voltando à anamnese é muito importante. Conversar com essa mulher, ela já pode ter problemas que venham com ela desde antes da transição menopausal. E aí, a abordagem a esse tipo de problema, um diabetes tipo 2, por exemplo, que ela já poderia ter, e que há uma tendência a piorar nessa fase, né? Uma obesidade ou um sobrepeso que ela já poderia ter antes. Então, a abordagem da paciente no período de transição menopausal, no período de menopausa, que deseja, né, melhorar a sua composição corporal, deve ser iniciada a partir de uma boa anamnese. Claro, porque é importante que a gente saiba o histórico de vida dessa paciente, para saber que condições pré-existentes a esse período ela já está trazendo consigo e que vai precisar de intervenções, às vezes, mais efetivas, né, diante de todas as alterações que a gente já conversou aqui, que acontecem no perfil hormonal e no metabolismo dessas mulheres. Mas eu diria que um ponto essencial da abordagem a essa paciente é a gente focar no estilo de vida. Isso porque, gente, não tem nenhuma medicação que sozinha vai conseguir devolver a composição corporal que essa mulher deseja se não houver uma mudança no seu estilo de vida, se não houver um trabalho associado ao estilo de vida. Em que sentido? A questão da alimentação, a gente priorizar a alimentação com alimentos mais naturais, né? Reforçar o consumo de fibras, o consumo de frutas, vegetais, no sentido de intensificar a atividade física. Nós temos estudos de revisão sistemática, estudos de meta-análise que mostram o papel da atividade física na regulação metabólica nesse período da transição menopausal. A atividade física, tanto na forma de exercício físico resistido, exercício de força, quanto na forma de exercício aeróbio, tá? Esse exercício mais de alta intensidade, no exercício de treino intervalado. Estudos mostram que tem um impacto direto na melhora da sensibilidade à insulina, na regulação do humor, na regulação do sono, na otimização da síntese proteica muscular. Ou seja, é o exercício físico que vai permitir com que essa mulher preserve sua massa muscular. Consequentemente, preservando a sua massa muscular, isso também vai estar diretamente relacionado a uma preservação da massa óssea. O exercício físico, ele também auxilia na manutenção da massa óssea. Então, é muito importante, mais uma vez, a gente estar focado no estilo de vida dessa paciente, para que ela tenha atividade física regular, para que ela tenha uma alimentação balanceada, adequada às suas necessidades, para que ela tenha um sono reparador. Então, a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre o sono no climatério. Lembrar que é um dos primeiros sintomas da mulher na transição menopausal é a perturbação do sono e que o sono regula diversos processos metabólicos. Então, quando a gente visa uma composição corporal saudável para a mulher na menopausa, a gente precisa focar no estilo de vida em todos esses pilares. Mas, além disso, a gente também precisa tratar condições pré-existentes. Então, a obesidade vai ser tratada como ela deve ser tratada em qualquer fase da vida, tá? Obesidade
ela deve ser tratada como uma doença crônica, recidivante, que tem as suas indicações medicamentosas, mas também tem a sua indicação de modificação de quê? Do estilo de vida, como eu já conversei aqui com vocês. Né, o medicamento ele vai entrar ali como auxiliar, né, para aquelas pessoas que têm indicação, que já tem uma comorbidade, ou aquela pessoa que falhou o tratamento não farmacológico, tá certo? Então a gente vai tratar a obesidade como ela deve ser tratada, inclusive em alguns casos com indicação cirúrgica também para o tratamento dessa obesidade. A gente vai tratar também condições, né, que essa mulher tenha eventualmente de ansiedade, depressão, que estejam impactando, por exemplo, na adesão dela a uma mudança de estilo de vida. Tá certo? A gente tem que tratar a alimentação dessa mulher com muito cuidado, otimizando a necessidade proteica, porque para a manutenção da massa muscular, a gente vai precisar de quê, gente? Estímulo para esse músculo e suporte nutricional. Então, tudo isso vai fazer parte do tratamento da composição corporal da mulher na menopausa. E a terapia de reposição hormonal, aquela pergunta que não quer calar, que sempre vem, né, quando a gente está falando do período da menopausa. Gente, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal, ela pode influenciar, sim, o perfil lipídico, ela pode influenciar o perfil de sensibilidade à insulina feminina, ela pode influenciar diretamente a massa óssea, então ela tem as suas indicações precisas, mas como eu falei anteriormente, a mudança no estilo de vida, o foco ao estilo de vida é essencial mesmo para aquelas mulheres que vão precisar da terapia de reposição hormonal. No caso da terapia de reposição hormonal, é importante a gente lembrar que existem várias formas de terapia de reposição hormonal. Existe o estrogênio oral, existe o estrogênio transdérmico, existe a progesterona natural micronizada, os progestágenos, e cada medicação dessa tem um perfil diferente, tá certo, de ação nesses componentes da síndrome metabólica, no perfil lipídico, no perfil glicêmico. E aí a gente precisa estar de olho nisso para individualizar essa terapia de reposição hormonal. Então sabemos que o estrogênio transdérmico, por exemplo, apesar de um perfil de segurança excelente, porque ele não é associado ao aumento do risco de trombose, ele não tem tanto impacto, por exemplo, no controle, na redução da resistência à insulina. Enquanto que o estrogênio oral, ele vai ter uma melhora da sensibilidade à insulina nessas pacientes, mas também eleva o risco de trombose. Então, é justamente nessas questões que a gente tem que individualizar a terapia de reposição hormonal, além de procurar se a paciente tem alguma contraindicação para realizá-la. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se interessarem mais por saúde feminina, segue o Consciência Feminina, que você vai ter muito conteúdo interessante por aqui. Até breve!